Green Light Laser no tratamento da próstata aumentada. A próstata aumentada, mais conhecida como HPB, isto é, hiperplasia prostática benigna, é um problema muito comum entre os homens, especialmente à medida que eles envelhecem. Estima-se que mais da metade dos homens com mais de 50 anos apresentem algum grau de HPB, algum grau de próstata aumentada. E os sintomas típicos da próstata aumentada seriam jato fraco, um esforço para urinar, uma micção frequente, uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, acordar muitas vezes durante a noite para urinar e até mesmo retenção urinária. Tradicionalmente, o tratamento da próstata aumentada ele envolve o uso de medicamentos, como por exemplo os alfa-bloqueadores e os inibidores da 5-alfa-redutase, ou procedimentos cirúrgicos, como a tradicional raspagem da próstata. O nome, como é mais conhecida, a ressecção transuretral da próstata, ou RTU de próstata. No entanto, a busca por tratamentos menos invasivos e com menor risco de complicações tem levado ao desenvolvimento de novas técnicas, e uma dessas novas técnicas é o Green Light. Eu sou o Dr. Petrônio Melo, sou médico urologista e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, meus amigos, antes de dar início ao conteúdo do vídeo, gostaria de pedir para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações e, se vocês considerarem esse vídeo útil e produtivo, compartilhe com seus amigos. Tá ok? Bom, meus amigos, o sistema Green Light Laser ele consiste em um laser de alta potência acoplado a um aparelho chamado de cistoscópio. A luz do laser é então transmitida através de uma fibra ótica flexível. A fonte desse laser é um cristal dopado com ítrio, alumínio e granada, que emite uma luz verde com um comprimento de onda específico de 532 nanômetros. Essa luz ela é seletivamente absorvida pela hemoglobina, que é a molécula responsável pelo transporte de oxigênio no nosso sangue. Essa absorção da hemoglobina permite que o laser vaporize a próstata de forma eficiente e controlada, e ao mesmo tempo minimiza o dano térmico aos tecidos próximos à próstata, além de reduzir o risco de sangramento. A energia do laser é então aplicada para vaporizar o excesso de tecido prostático, desobstruindo a uretra e dessa forma aliviando os sintomas da próstata aumentada. E quais seriam alguns dos benefícios do Green Light quando comparado a outros tratamentos para a próstata aumentada? Um dos maiores benefícios do Green Light Laser seria uma recuperação rápida. Além disso, as complicações associadas ao Green Light Laser, como sangramento principalmente, são muito menos frequentes e menos graves do que as complicações observadas com outros métodos de tratamento para a próstata aumentada. Outra vantagem significativa do Green Light Laser é a preservação da função sexual. O risco de disfunção erétil e incontinência urinária do Green Light são muito baixos. Isso ocorre porque a energia do laser é aplicada de uma forma precisa e controlada. Dessa forma, preservando os nervos e os músculos responsáveis pela ereção e pela continência. Nem tudo são flores. Uma desvantagem do Green Light Laser seria a ejaculação retrógrada,
que é aquela situação que quando o paciente vai ejacular, o sêmen não vai para fora, e sim retorna para a bexiga. Porém, a maioria dos tratamentos para a próstata aumentada também tem esse inconveniente, incluindo os remédios por via oral. E em relação ao procedimento com o Green Light Laser, qual seria o passo a passo dessa cirurgia? A primeira etapa seria a preparação do paciente. Antes do procedimento, o paciente é submetido a uma avaliação médica completa para determinar a gravidade da HPB, o quão grave é o aumento da próstata desse paciente e avaliar se o Green Light é de fato uma boa opção de tratamento para esse paciente específico. Essa avaliação ela pode incluir exames de sangue, ultrassonografia da próstata, urofluxometria e um exame chamado estudo urodinâmico, em alguns casos, quando for necessário. O paciente também recebe todas as instruções de como será o procedimento cirúrgico e as orientações de como será o pós-operatório. Depois, agora sim, já no centro cirúrgico, temos a parte da anestesia e o posicionamento do paciente. O procedimento com o Green Light ele pode ser realizado tanto com anestesia geral como com raquianestesia, dependendo da condição clínica do paciente e das preferências, tanto do médico quanto do próprio paciente. Após a administração da anestesia, o paciente ele é posicionado de forma adequada, geralmente na posição que a gente chama de litotomia, isto é, o paciente deitado com as pernas elevadas e afastadas, que é a mesma posição das gestantes quando vão ter o parto normal. Após anestesia e posicionamento, é iniciado o ato cirúrgico. Nós introduzimos um cistoscópio através da uretra do paciente até a próstata. O cistoscópio é um instrumento fino equipado com uma câmera na sua ponta e também uma fonte de luz que permite visualizar o interior da uretra e também da próstata em tempo real. A fibra ótica do laser é então introduzida através do cistoscópio e então nós ativamos esse laser e aplicamos a energia na próstata, vaporizando o excesso de tecido prostático que está comprimindo a uretra. Após remover todo o tecido prostático necessário e realizar a desobstrução da uretra, nós desligamos esse laser e verificamos com bastante cuidado a região da próstata que foi tratada, para garantir que não haja nenhum sangramento ativo ou outras complicações inerentes ao procedimento. Em seguida, após checar que está tudo ok, o cistoscópio é cuidadosamente retirado da uretra. Então, nós inserimos uma sonda temporária na uretra para ajudar a drenar a bexiga. Essa sonda é normalmente removida antes da alta hospitalar, em cerca de 6 horas após a cirurgia. Após o procedimento, o paciente é levado para a sala de recuperação e monitorizado até que o efeito da anestesia passe. Os pacientes costumam receber alta hospitalar em menos de 12 horas após a cirurgia e podem retornar às suas atividades habituais em poucos dias. No momento da alta, nós prescrevemos medicamentos tanto para controlar a dor como para prevenir possíveis infecções. E além disso, orientamos os pacientes sobre como devem ser os cuidados no pós-operatório. Bom, e para quem é indicado esse procedimento? Para quem devemos indicar o Green Light Laser? Essa cirurgia ela é indicada para pacientes que sofrem com a hiperplasia prostática benigna, isto é, que têm a próstata aumentada, estão com sintomas e que não respondem de forma adequada aos medicamentos. Mesmo usando as medicações, esses pacientes continuam incomodados com os sintomas decorrentes da próstata aumentada. Além disso, alguns pacientes apresentam melhora do jato urinário com as medicações, porém, eles têm efeitos colaterais significativos
com esses medicamentos, como por exemplo tonturas, disfunção erétil, piora da libido ou diarreia, fazendo com que o paciente seja obrigado a interromper a medicação e uma intervenção cirúrgica seja necessária para alívio dos sintomas do paciente. E talvez a indicação mais precisa, mais correta para o paciente realizar o Green Light seria aqueles pacientes que têm a próstata aumentada e fazem uso de anticoagulantes. O Green Light ele tem um risco muito baixo de sangramento e, portanto, ele pode ser uma opção mais segura para aqueles pacientes que não podem interromper o uso dos anticoagulantes. E em relação à recuperação e os cuidados no pós-operatório. Bom, uma das principais vantagens do Green Light Laser é a recuperação rápida após o procedimento. A maioria dos pacientes pode retornar à sua rotina, às suas atividades normais dentro de poucos dias após realizar o tratamento. Esses pacientes devem evitar atividades físicas intensas nos primeiros dias, como levantar objetos pesados, exercícios muito extenuantes, relações sexuais, por mais ou menos 2 a 4 semanas após o procedimento. Realizando esse repouso em relação às atividades mais intensas, permite que a próstata cicatrize melhor e, dessa forma, reduz o risco de sangramento após o procedimento. Os pacientes geralmente têm uma melhora significativa nos sintomas urinários logo após realizarem o Green Light, incluindo uma melhora do jato urinário, uma menor frequência urinária e uma menor urgência miccional. A melhora completa desses sintomas pode levar algumas semanas, à medida que o inchaço da próstata vai reduzindo. Após o procedimento, alguns pacientes podem ter efeitos colaterais temporários, como por exemplo, um desconforto ao urinar, uma dor ao urinar. Isso geralmente vai reduzindo aos poucos, diminui dentro de alguns dias a uma semana. Também podem ter sangue na urina. Isso também pode acontecer nos primeiros dias após o procedimento e da mesma forma também diminui gradualmente. Além disso, alguns pacientes nos primeiros dias têm um aumento da frequência urinária, isto é, vão mais vezes ao banheiro durante o dia, e não só durante o dia, também tem um aumento na quantidade de vezes que precisam urinar à noite, tem uma piora da noctúria. Isso geralmente melhora à medida que a próstata cicatriza e a inflamação na próstata diminui. É importante, é fundamental que os pacientes bebam bastante água nos primeiros dias após a cirurgia. Dessa forma, reduzindo o risco de ter uma infecção urinária após o procedimento. No entanto, é importante evitar bebidas alcoólicas, cafeína e bebidas gaseificadas, pois essas bebidas elas podem irritar a bexiga, gerar urgência miccional e aumentar a quantidade de vezes que o paciente precisa ir ao banheiro. Para concluir, a hiperplasia prostática benigna, a próstata aumentada, é uma condição comum que afeta muitos homens à medida que esses homens vão envelhecendo, causando muitas vezes sintomas urinários desconfortáveis e às vezes debilitantes. O Green Light Laser ele surge como uma opção de tratamento minimamente invasivo e altamente eficaz para esses pacientes com a próstata aumentada incomodados com os sintomas gerados por esse aumento da próstata. Bom pessoal, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida sobre o Green Light, sobre a próstata aumentada, podem deixar aqui nos comentários. Eu vou responder todos vocês. E a gente vai ficando por aqui. Até mais, fiquem com Deus. Um grande abraço.